Boa tarde, né? Para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou. Eu sou o Henrique, subsecretário de Articulação Regional aqui da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de adesão dos materiais didáticos do Estado de São Paulo, né? É uma ação super importante do nosso regime de colaboração, de apoio aos nossos 645 municípios paulistas, juntamente, né, com as nossas ações de apoio ao currículo paulista. E hoje a gente vai passar um pouquinho sobre quais materiais são esses e o processo de adesão, que é muito similar ao processo de adesão do ano passado, mas com algumas novidades que a gente vai falar já já. Antes da gente começar a entrar no assunto, eu vou apresentar quem está aqui comigo, a Ana Clara, do nosso escritório de projetos aqui da Secretaria de Educação do Estado, e a Márcia Bernardes, presidente da Undime São Paulo e secretária municipal aqui de Atibaia. Bom, eu vou começar, na verdade, passando a palavra para a Márcia, para ela falar um pouquinho também, né, do ponto de vista da Undime, sobre essa nossa parceria aí com os municípios, que já vem de longa data e que a gente, cada ano, está buscando aprimorar, trazer novidades, trazer novos materiais que apoiem aí os nossos municípios. Então, Márcia, passo a palavra para você aqui, para você dar suas considerações. E é isso. Obrigado aí por ter topado fazer essa live com a gente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em especial, quero cumprimentar todos os dirigentes municipais que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais da Undime São Paulo. Tivemos aí a alegria de sermos convidados pelo Henrique, aí na pessoa também do secretário Rocieli, para participarmos de mais essa ação. Na verdade, hoje, essa live é uma live mais de utilidade pública, de instrução, mas a Undime São Paulo não poderia deixar de estar presente, justamente porque é um regime de colaboração, é uma ação muito importante que vai repercutir positivamente em cada município paulista. E então a Undime está aqui na tarde de hoje validando e também agradecendo e se colocando à disposição do governo do estado para que nós possamos fortalecer cada vez mais o nosso regime de colaboração. É muito comum, quando nós falávamos no passado de regime de colaboração, a gente pensava só em convênios de merenda e transporte. E nós sabemos que o regime de colaboração ele vai além disso, principalmente no quesito pedagógico, que essa deve ser, né, o objetivo principal do nosso trabalho, que é a questão pedagógica. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje como presidente da Undime São Paulo, representando os 645 municípios paulistas, trazendo aí essas orientações, junto com o Henrique, né, representando o Estado, de como os municípios podem fazer adesão a esses materiais riquíssimos que o Estado nos coloca aí à disposição. Quero ressaltar, né, nós temos talvez secretários que estão nos assistindo, que provavelmente vão deixar os seus cargos por conta da troca aí de governo. Teremos talvez secretários novos que estão nos acompanhando, e eu quero deixar aí um recado muito importante, é o que a Undime vem falando sempre, a importância da continuidade do trabalho na educação. Então, independente se você vai deixar ou se você está ingressando, né, entrando agora na Secretaria de Educação, que vocês possam fazer adesão. É um recurso público do Estado que está sendo investido na educação do município, então que vocês possam acolher esses materiais e aí depois, no momento oportuno, vocês vão poder fazer aí a escolha da quantidade de alunos que deverão receber, e isso o Henrique vai explicar com muita propriedade. A minha presença aqui hoje tem essa função de reforçar aos municípios a importância dessa adesão, reforçar e validar a importância do regime de colaboração Estado e municípios, e também agradecer a parceria aí na pessoa do Henrique,
que vem lutando bravamente com essa questão, né, do regime de colaboração, das parcerias. Eu quero agradecer também, Henrique, o diálogo que vocês têm com a Undime São Paulo. Nós que estamos no chão das cidades, né, no chão das escolas municipais, nós sabemos as nossas demandas, então você está sempre disposto a nos ouvir. Um exemplo disso foi justamente a demanda do material da educação infantil, quando você me trouxe, né, uma propositura que deveria estar relacionado ao ler e escrever, e eu trouxe para você, né, uma situação que talvez vocês desconhecessem, né? Então, é muito importante essa parceria da Undime São Paulo com o governo, justamente para que vocês também ouçam, né, o lado de cá. E eu tenho uma alegria e uma gratidão muito grande por vocês estarem sempre dispostos a nos ouvir e sempre que possível vocês também atendendo aí os nossos pleitos. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo e colocando a Undime São Paulo sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Com certeza, né? Essa nossa parceria é super importante para a gente até aprimorar essas nossas políticas, né? Então, às vezes é super em cima da hora, quando a gente descobre um fator novo, a gente vai lá, corre para corrigir com o feedback que a Undime passa para a gente com as nossas políticas relacionadas aos municípios, e isso é fundamental, né? Para que as nossas políticas sigam avançando e chegando em quem precisa. Só para avisar todo mundo, a gente está aqui, né, ao vivo no aplicativo do Centro de Mídias, tanto no dos anos finais, ensino médio, quanto no dos anos iniciais. Também estamos no Facebook do Centro de Mídias e no YouTube da Undime. Então, a gente está aqui meio multitarefa. Eu estou com o celular aberto com o Centro de Mídias, com o Facebook da Undime, com o Facebook do Centro de Mídias. Então, quem tiver perguntas, a gente vai responder ao longo aqui da nossa videoconferência. Mas a ideia é a gente passar primeiro uma apresentaçãozinha, que a Ana vai tocar boa parte dela, explicando um pouquinho do sistema demandas, né? Essa live depois ela ficará gravada, então para qualquer equipe de transição, que a Márcia bem colocou, né, que talvez tenha mudanças, é importante vocês passarem isso para que todo mundo fique ciente do processo. Vou pedir para o pessoal colocar a apresentação, por favor, para a gente começar aqui a fazer a nossa explanação. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje, né, como a gente já adiantou, sobre os convênios dos materiais, tanto ler e escrever e EMAI, quanto do São Paulo Faz Escola. Então, pode passar, por favor. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho dos cadernos, e aí já vem uma boa novidade que a gente lançou essa semana, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, e depois a gente já vai para as orientações, tanto da adesão 2021, quanto o fluxo de formalização dos convênios. Essa parte é extremamente importante, tanto para os nossos supervisores, PCNPs de anos iniciais, ali que apoiam muitos municípios nesse trabalho, quanto para os novos secretários, secretárias e secretários que estão permanecendo no cargo também, para que orientem as suas equipes. Depois a gente vai apresentar o sistema demandas e falar dos prazos e dos combinados que a gente vai ter nesse processo. Pode passar, por favor. Bom, aí está a primeira novidade, né, que a gente falou, que é a inclusão dentro do convênio do Ler e Escrever e do EMAI do caderno do professor de educação infantil. Esse caderno do professor de educação infantil ele foi lançado, né, essa semana, aqui na segunda-feira, se não me engano, por nós, com a Undime e com a Associação Nova Escola. É uma parceria super importante que o governo do estado firmou com essas duas organizações para que a gente pudesse fazer, né, um material dedicado a esse profissional da educação infantil. A gente vem falando muito do regime de colaboração e também da parte de educação infantil, que não é uma parte, né, que é obrigatória ao Estado, e é uma parte que fica hoje com os municípios. Mas, em muito diálogo aí com a Undime, com a Nova Escola, a gente sentiu que é muito importante também esse apoio, uma vez que os municípios estão cada vez mais, né, universalizando o acesso da educação infantil e os professores precisam muito dessas orientações. Esse caderno do professor da educação infantil, ele não é um material didático para alunos. Isso é muito importante, tá claro. Esse caderno ele é para o professor. Ele contém orientações pedagógicas, planos de trabalho, né, dicas para como o professor pode trabalhar ali com os seus estudantes na educação infantil. Então, isso vai ser extremamente importante vocês saberem na hora da adesão, né, na hora de sinalizar os quantitativos que vocês querem receber desse material, que será o quantitativo de professores da educação infantil e não de alunos da educação infantil, diferente do nosso Ler e Escrever, que também está ali na imagem, que é um material que tem o caderno do professor e o caderno do aluno.
né? O ler, escrever e o EMAI, eles fazem esse pacote ali, e a adesão desses 3 materiais, ela ocorre de forma conjunta. Então, isso é muito importante. O outro material, que está aí do lado direito da tela, é o São Paulo Faz Escola, né, que é o nosso material para os anos finais e ensino médio, né? A gente sabe que não são todos os municípios que têm anos finais e ensino médio, mas a adesão do São Paulo Faz Escola, ela também está aberta para os municípios que quiserem, né? Então, o município que quiser receber somente o ler e escrever, ele poderá fazer. Se ele quiser receber somente São Paulo Faz Escola também, se ele quiser receber tudo, também é uma opção, né? Isso fica a critério de cada município, de cada projeto pedagógico que o município tem ali com a sua rede, né? Então, essa é a carinha dos nossos cadernos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de adesão. Pode passar, por favor. Então, eu vou passar para a Ana, para ela explicar um pouquinho como é que vai ser esse processo, explicar os sistemas que a gente está usando e como que faz toda a adesão ali passo a passo. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vou entrar, então, com um pouco do detalhamento mais técnico do sistema. Então, assim como a gente fez agora em 2020, esses convênios eles vão ser todos formalizados pelo sistema de demandas, e, como novidade, a gente já trouxe esse processo de adesão também para o sistema. Então, a gente faz a adesão e começa o convênio já tudo no mesmo processo. E o que é importante sinalizar para vocês de diferença nesse ano? Que agora, então, para 2021, a gente vai ter 2 situações diferentes. Então, a gente vai ter o aditamento dos municípios que já celebraram um convênio com a gente em 2020, e também a gente vai abrir para novas adesões para aqueles municípios que não conseguiram se conveniar. Durante o período da parte de adesão, que é a parte em cadastramento do sistema, aqui eu já trago, um pouco retomando o que o Henrique falou, as 3 informações principais que vocês vão ter que informar para a gente. Então, número de alunos, número de professores, números de escolas participantes do programa, né, que vão trabalhar ali efetivamente com o material, e informações sobre a entrega. Então, a gente pergunta ali o endereço e pede também a indicação de um responsável pelo recebimento, que é muito importante a gente ter esse contato para organizar a entrega do material. Aqui, já entrando um pouquinho, eu achei interessante passar para vocês como é que vai ser o fluxo completo. Então, aqui já trazendo um pouco da linguagem do sistema, a gente tem essa primeira etapa, essa primeira situação, que chama encadastramento, que é o que a gente chama de adesão, que é justamente onde vocês vão informar os quantitativos. Depois, esse convênio, né, essa demanda, ela segue para a Coped, que vai fazer uma análise e vai devolver para a prefeitura. Depois disso, segue um fluxo interno aqui na secretaria, muito parecido com o do ano passado. Então, tem ali a parte em que a diretoria de ensino vai entrar, vai ajudar o município a validar as documentações, vai passar ali para a nossa coordenadoria de orçamento e finanças, que tem uma área responsável, né, pela gestão dos convênios, e segue pelas nossas autorizações internas. Então, o nosso secretário autoriza o plano de trabalho, tem uma análise da consultoria jurídica, e para os casos dos novos convênios, a gente também vai ter a apreciação dessa proposta de convênio pelo Conselho Estadual de Educação. Por último, tem as assinaturas, e aí aqui já passo para vocês que quem assina é só o prefeito e o nosso secretário Rocieli. Bom, aqui, de novo, assim, reforçando, como a gente tem essas 2 situações de aditamento e também de novos convênios, eu quis apresentar para vocês quem são os usuários que podem fazer esses passo a passo no sistema demandas. Então, nos casos em que houve reeleição, o próprio prefeito ele continua com a sua senha no sistema, com o seu mesmo usuário, então ele já vai poder preencher esse passo a passo da adesão, né, do cadastramento, e ele também já vai poder continuar com o preenchimento do plano de trabalho assim que a Coped liberar. Nos casos onde houve troca de gestão, a gente habilitou o sistema para permitir que essa primeira etapa seja feita também pela equipe municipal. Então, o prefeito atual, hoje, ele tem autonomia para cadastrar uma equipe ali no sistema e também o secretário municipal de educação, e eles vão poder fazer essa adesão. E a única diferença é que, para esses casos de troca de gestão, realmente o plano de trabalho ele só vai poder ser preenchido e definitivamente assinado em janeiro, depois que a gente tiver regularizado a posse do prefeito e atualizado todo o cadastro no sistema. Esse é um ponto bem importante, tá, gente? Então, a gente está abrindo uma excepcionalidade esse ano, por ser um ano de troca de gestão, para que a equipe municipal possa adiantar o processo, para que a gente consiga assinar o convênio em janeiro com o processo já finalizado. Então, é muito importante que, durante o processo de transição municipal, isso seja pautado nas reuniões ali das equipes da educação. Então, por exemplo, um município que já tem o histórico de firmar esses convênios e gostaria de continuar, é importante que ele informe, né, a nova equipe municipal de que,
ó, a gente já tem o convênio, a gente gostaria de continuar, ele existe há tanto tempo, é de interesse da nova gestão? Sim ou não? E aí, a equipe que está ainda no gabinete da Secretaria Municipal vai adiantar esse processo, muito importante que seja com a participação, né, da nova equipe também, para não ter, não pedir um material que depois não vai ser utilizado, etc. Então, todo esse processo ele precisa ser feito com bastante responsabilidade de todas as partes, né? Até para a gente ter os quantitativos corretos, os materiais adequados. Então, é muito importante ter esse alinhamento acontecendo, né? Desde já, até porque a gente vai começar a adesão hoje, vocês vão ver o período em que ela vai durar, mas para que a gente possa adiantar o processo o máximo possível e realmente deixar para janeiro somente a assinatura. É exatamente isso. E aí, já adiantando um pouco de como vocês podem dar o start nessa adesão, para as prefeituras que não fizeram um convênio com a gente, então os novos casos, o sistema já está liberado. Então, a prefeitura vai entrar no demandas, vai selecionar e incluir nova demanda e já pode iniciar a adesão. Para os casos em que vai ser um aditamento, a gente precisa de um passo um pouquinho anterior da diretoria de ensino. Então, a diretoria de ensino tem que ajudar a gente a entrar já no convênio existente, já cadastrado no sistema, e só fazer a habilitação desse aditamento. Esse passo a passo eu já vou percorrer com vocês, fazendo uma navegação guiada no sistema, e a gente também vai ter isso em manual. Pode passar. Só fazer um comentário sobre esse slide, Ana. Muita gente que está com o convênio, né, do Ler e Escrever há muito tempo, entendeu que esse convênio mudou ano passado. Então, vale a gente reafirmar isso, né? Antes, os convênios do Ler e Escrever, eles tinham uma duração mais longa. Agora, essa renovação do convênio, ela acontece anual. A única diferença é isso que a Ana falou. Ano a ano, se você já tem um convênio, agora é um aditamento desse convênio. Se você não tem, você firma um novo convênio. Mas ano passado a gente teve muito problema com isso. Municípios que achavam que a renovação era automática, o sistema mudou e acabou não fazendo a adesão ao Ler e Escrever. Então é muito importante vocês, diretorias de ensino que supervisionam aí os municípios, próprios secretários municipais, estarem atentos a isso. Toda a adesão é necessária, seja o caso de um município já ter um convênio vigente, seja o caso da firmação de um novo convênio. Nos dois casos, vai ser necessário entrar no sistema, tá bom? É isso mesmo. Pensando um pouco na fala do Henrique, eu acho até importante a gente destacar que o processo de formalização do convênio desse ano, ele foi um pouco atrasado. E que para esse ano, então para 2021, na verdade, a gente quer revisar esse processo, então a gente escutou um pouquinho das demandas da rede, do que foi ruim, do que podia melhorar, e agora a gente quer alinhar esse processo de formalização do convênio com o ano letivo, por isso que a gente está colocando a data da assinatura de janeiro. Aqui nesse próximo slide, eu já trago para vocês um pouco da carinha de como que é o sistema. Então, assim, no primeiro recorte tem ali a carinha do portal do São Paulo Sem Papel, que é onde vocês fazem o login e é onde vocês acessam o serviço de demandas. E embaixo já um pouco o painel que aparece. E aí, agora, se possível, produção, eu queria navegar aqui um pouquinho com eles no sistema. Oi? Então, aqui eu já fiz o login. Então, como eu sou uma servidora da Secretaria de Educação, aparece aqui para mim a telinha da educação. E eu vou fazer primeiro o passo a passo como de um aditamento. Então, eu estou vendo aqui a mesma tela que a diretoria de ensino vê. Eu posso ir nessa aba Demandas, no canto superior. E vai ser habilitada uma tela com vários tipos de filtro. Então, eu posso selecionar aqui o Ler e Escrever. Opa. E vou filtrar também um convênio que já esteja na situação acordo bilateral formalizado. Se tudo der certo. Aqui é importante selecionar sempre esse fluxo aqui, educação, programa Ler e Escrever, tá? Porque o sistema ele é todo segmentado nos fluxos que a gente vai cadastrando no sistema. Pesquisando. Eu vou abrir aqui, por exemplo, a demanda já existente da Prefeitura de São Francisco. E aqui eu abro aquela telinha do convênio que vocês já estão acostumados a entrar, pelo menos já mexeram não faz tanto tempo assim. Aqui, na caixinha Fluxo de Demanda, já foi habilitado esse botão Criar Aditamento. Ele ainda só não está habilitado, ou seja, ele ainda só não está azulzinho, porque eu preciso fazer um passo anterior, que, na verdade, são dois passos, né? Eu preciso cadastrar aqui a publicação em Diário Oficial do extrato do convênio. Então, assim,
colocar esse espaço, essa parte aqui foi uma tentativa da gente garantir que a diretoria de ensino comprove que esse extrato foi publicado. Ops, deixa eu só digitar minha senha. Aqui, pelo fato de eu digitar a senha, eu já vou assinar esse documento capturado. Tinha salvo aqui na área de trabalho. Ixi. Falha técnica. Eu precisava achar um PDF aqui para... Deixa eu salvar aqui rapidinho. Vou só salvar um PDF, gente, para poder apresentar para vocês, para fazer esse upload. Ah, está aqui em downloads. Eu seleciono aqui o arquivo. Tem que ser PDF mesmo, a gente não habilitou outros tipos de documento. Então, pode ser aquela ali, aquela página do Diário Oficial. E ele já carregou aqui no sistema. Eu posso excluir, posso fazer o download para visualizar certinho o que eu coloquei, ou só visualizar. Depois de fazer esse upload, o segundo passo que eu tinha comentado é esse aqui. Então, eu tenho que selecionar o portfólio que vai ser habilitado para esse aditamento. Então, hoje ele vem aqui o ler e escrever, e é muito importante explicar para vocês que, na verdade, tem que ser o portfólio de aditamento. Então, aqui, ó, aditamento, ler e escrever. Por quê? A gente acabou separando isso em 2 portfólios diferentes para poder customizar um pouquinho os textos padrões e os modelos que já vêm prontos no sistema. Mas são só esses 2 passos super rapidinho que vocês têm que realizar. Salvar aqui. Não necessariamente é obrigatório vocês escreverem algum texto nesse campinho que aparece. Salvar aqui também o modelinho de extrato que aparece. Enquanto a Ana está mexendo aí, eu só vou dar um avisinho aqui que a gente vai mandar, tá? O manual do Demandas, ele já está disponível, na verdade. A gente vai reencaminhar isso por e-mail para todas as diretorias de ensino, né, para também compartilhar. Tem um manual específico das diretorias e um manual específico dos municípios. A gente vai mandar isso para vocês e essa live também fica gravada e depois a gente disponibiliza tanto para a Undime quanto para as DEs. Exatamente, gente. Eu posso estar me enrolando um pouquinho aqui, mas toda essa explicação que eu estou passando, ela está super detalhada em um manual. Então, aqui, depois que eu preenchi todas as informações do sistema, fica habilitado esse botão Criar Aditamento. E no momento que a diretoria de ensino fizer essa etapa, já vai ser disponível já vai ficar disponibilizado para a prefeitura o aditamento. Então, se eu reparar aqui em cima, nessa tabelinha aqui de detalhes da demanda, foi criado um novo número do aditamento, que se eu acessar, já abre. Aqui eu vou trocar só para o perfil da prefeitura para mostrar para vocês. Mas está criado o aditamento. Essa primeira etapa aqui é justamente a que a gente estava explicando, em cadastramento, onde vocês vão informar os quantitativos. Então, primeiro aqui no ler e escrever, vem os alunos separados por série. Aqui vocês digitam o quantitativo desejado. E aqui, nessa segunda coluna, quantidade de referência, a gente, como secretaria, quis disponibilizar um dado para vocês terem como referência. Então, a gente pegou o dado do censo escolar e, no ambiente de produção, que aqui eu estou no de treinamento, vocês vão conseguir visualizar o dado. Ele é mais uma referência mesmo, e é muito importante frisar que o município ele tem total autonomia para preencher essas informações, com a ressalva de que a gente só pede realmente atenção para evitar qualquer tipo de erro de digitação. Porque hoje o sistema ele não é inteligente, assim, ele não faz a conferência, então a gente conta com vocês para acertar nesse quantitativo, porque esse foi um dos problemas que a gente teve nos últimos casos. Logo mais abaixo também tem o número de professores, então fica tudo separadinho no sistema. Por último, os professores de educação infantil, separados por ano, e o número de escolas atendidas, tá? Esse é um ponto que vale abordar agora, que é o seguinte, só até para já respondendo algumas perguntas aqui que estão chegando, né? Primeiro ponto, né? Isso que a Ana falou é muito, muito, muito importante, especialmente para as prefeituras, né? Para os secretários municipais de educação, para os técnicos da secretaria prestarem atenção. Esses quantitativos, eles são baseados na sua matrícula, né? Então, você vai olhar a matrícula atual que você tem, né? Quantos alunos você vai ter em cada uma dessas turmas de 2021, cada um desses anos de 2021, somar isso e colocar no sistema, assim como o seu número de professores. A gente vai fazer uma conferência, mas é muito importante revisar, preencher com calma, para não ter problemas de quantitativo.
Esse ano eu vou dar um exemplo de um município que, ao invés de preencher 300, preencheu 3.000 em uma nas unidades. E aí acabou recebendo um excedente enorme de material por conta disso, porque também houve falha na conferência da SEDUC. Então, muito importante que as secretarias municipais preencham isso com muita atenção, revisem esses quantitativos na hora de formalizar a parceria, porque senão acaba sendo uma dor de cabeça, tanto para a gente quanto para a própria secretaria, que às vezes recebe um volume de livros enorme lá, ou falta um número e fica faltando, então tem que ter muita atenção mesmo nesse preenchimento. Outro ponto importante que perguntaram aqui, né, o Erivan, desculpa, não sei se eu falei esse nome certo, Erivane, na verdade, perguntou aqui, é possível o município fazer a parceria somente com a educação infantil? É justamente nesse momento que o município precisa sinalizar isso. Então, se o município quiser somente o caderno da educação infantil, ele faz a adesão do ler e escrever e ele coloca os quantitativos de professores no material da educação infantil, né? E ele coloca 0 nos outros campos. Então, ele vai colocar 0 no EMAI, 0 no ler e escrever e o quantitativo de educação infantil vai estar lá previsto na parte superior, né? Então, mesma coisa vale para o professor que quiser fazer, por exemplo, ou para o município, desculpa, que quiser fazer somente a adesão do São Paulo Faz Escola, por exemplo, né? Eu só quero fazer dos anos finais do ensino fundamental. Mesma coisa, você faz só a adesão ao convênio do São Paulo Faz Escola. E se você quiser, por exemplo, só o ler e escrever e não quiser o material da educação infantil, você zera os quantitativos, né, da educação infantil e coloca os quantitativos do ler e escrever. Então, o sistema permite que você module a sua adesão de acordo com o que você quer receber na sua rede. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, eu já deixei preenchido no sistema, ó, vocês vão zerar todos os alunos, todos os professores, e só vão preencher aqui os professores de educação infantil, se for o caso de só receber o material da educação infantil, tá? Sempre lembrem de salvar logo embaixo as informações que vocês colocam no sistema. E tem mais 2 caixinhas que eu acho que é importante destacar. Essa aqui é simplesmente uma justificativa que funciona como o ofício que a prefeitura encaminha para a secretaria pedindo essa formalização do convênio. Então, já vem aqui um texto padrão, mas sintam-se à vontade para editar, está liberado. Se editar, por favor, salvem novamente. E aqui embaixo vem um formulário para vocês preencherem as informações de entrega do material. Então, as mesmas informações que, historicamente, a gente já pedia para o município, a gente pede aqui também no sistema, não tem muita diferença. A única coisa é que ele é realmente bem chatinho. Então, se você não preencher tudo com letras e números, ele não deixa você seguir para frente. Então, aqui eu vou tentar preencher um pouco rapidinho, só com algumas informações ilustrativas. Tem algumas coisas que são caixa de seleção, então aqui a gente pede para vocês indicarem se a entrega vai ser na prefeitura, num armazém, numa escola, na diretoria municipal de ensino, o horário de funcionamento e a indicação de um responsável para auxiliar a gente nesse processo de recebimento do material. Então, nome completo, telefone institucional, telefone celular também é muito importante. Então, 0 e um e-mail, tá? Salvando as informações. Todas essas informações, tanto de quantitativo, quanto de ofício, quanto de informação de entrega do material, vai compor um documento que é gerado no sistema chamado formulário de requerimento. Eu já mostro ele aqui para vocês. E aqui, ó, por exemplo, fui tentar tramitar, tá? Quando eu fui tentar tramitar, não habilitou o botãozinho azul e o sistema vai me informar o que é que está faltando. Então, aqui, aparentemente, eu esqueci de preencher o CEP de entrega do material. Então, eu tenho que voltar ali no formulário e realmente tenho que preencher. Então, essa trava no sistema ela é uma garantia que não fique pendente nenhuma informação. Ó, como eu preenchi ali a informação, eu consigo tramitar para a Coped. Ao tramitar, eu vou estar assinando esse documento que eu comentei com vocês, o formulário de requerimento. E eu encaminho o convênio para a Coped. Para as diretorias de ensino ajudarem a gente a monitorar um pouquinho esse processo,
vocês conseguem controlar todas essas movimentações das prefeituras através dos relatórios do sistema, acompanhando sempre o estado atual ou a situação. Então, se a prefeitura já tramitou para a Coped, para a nossa coordenadoria pedagógica, significa que eles já finalizaram essa primeira parte, que é justamente a que tem o prazo do dia 16. A gente vai falar um pouquinho mais para o final. Voltando aqui como a Secretaria da Educação, só vou mostrar aqui a última coisa para vocês, como é que fica esse documento que a gente fez nessa primeira etapa. Ó, ele não é muito bonito, mas ele serve o seu propósito. Então, ele vem com os quantitativos de alunos, as informações de entrega e o ofício da prefeitura. Nessa etapa aqui, da análise técnica Coped, a gente vai só fazer uma validação dos quantitativos. Então, a gente vai tentar filtrar exatamente se houver, porventura, se acontecer algum caso de erro de digitação. Então, só como alerta, para vocês ficarem também de olho, caso a gente retorne esse convênio para algum ajuste. Então, aqui tem a opção da gente retornar para cadastramento, a gente sempre vai escrever uma notinha para vocês, indicando, prefeitura, por favor, dê uma olhada no quantitativo da 5ª série, eu acho que está um pouco discrepante comparado com o número de matrículas, ou então a gente já vai liberar para o plano de trabalho. Não sei se compensa já rodar o plano de trabalho com eles agora, ou fica só nessa parte de adesão? Agora? Tá. Ó, aqui estou colocando o modelinho de parecer que seria de aprovação da Coped, então está tudo certo. E já vou devolver para preenchimento do plano de trabalho. Aqui, nessa etapa, a prefeitura vai ter que fornecer para a gente, para o Estado, mais algumas informações. Então, por exemplo, o que tem de diferente? Antes, no sistema, aparecia realmente um quadro com um texto para vocês editarem o plano de trabalho, e agora a gente automatizou muito esse processo e transformou o plano de trabalho num formulário de requerimento. Então, assim, o plano de trabalho ele já vem pré-preenchido com as informações básicas do município, que já estão armazenadas no sistema, e a gente pede aqui só alguns complementos. Então, por exemplo, a lei municipal, o número da lei municipal que autoriza o município a formalizar convênios com o Estado, a indicação do prefeito, o cadastro do secretário municipal de educação, que justamente para as prefeituras onde houve troca de gestão, isso pode ser feito em janeiro. Então, aqui vou me cadastrar rapidinho com vocês. Já puxou meus dados. Eu passei muito rápido aqui, mas, por exemplo, aonde que eu cadastrei o secretário de educação, tá? Eu cadastrei o secretário de educação nessa aba chamada entidade, que é justamente onde depois o prefeito, que atualmente tem a senha, pode entrar para cadastrar algum representante da equipe municipal. Então, aqui funciona como se fosse uma ferramenta de gestão dos perfis da prefeitura. Então, eu tenho aqui equipe municipal, secretário municipal de educação e o próprio cadastro do prefeito, né? Vou só voltar para aquele convênio que a gente estava fazendo. E o sistema já vai puxar aqui as informações. Aqui voltou para a demanda principal, eu vou aqui abrir o aditamento. E o sistema já vai puxar ali as informações do formulário do secretário municipal de educação. Então, aqui já veio preenchido, tá? Aqui embaixo, a gente pede a indicação do gestor do convênio, ou então, como a gente chama, né, da pessoa que vai acompanhar, né, esse convênio na prefeitura, o coordenador pedagógico, era esse o nome que eu queria. Aqui nos cargos, por enquanto, a gente tem esses 3, mas no ambiente de produção a gente já habilitou vários outros. Professor, supervisor de ensino, servidor. Telefone e um e-mail. E salvo aqui também.
Todas essas informações, elas estão sendo armazenadas e vão ser disponibilizadas dentro do modelo de plano de trabalho que vocês conseguem visualizar através desse botãozinho aqui desse lado. Então, se eu clicar, eu vou ver todas essas informações que eu já preenchi, só que dentro do modelo de plano de trabalho que a Secretaria, historicamente, já usa com os municípios. Então, aí aqui, sim, vão vir as informações que foram preenchidas ali na etapa anterior. Aqui, como eu tinha zerado e pedido só o material dos professores de educação infantil. E aparece o resto do texto. Então, justificativa, meta, objetivos, é o mesmo modelo de plano de trabalho que a gente usou antes. Aqui embaixo, só vou mostrar para vocês que a gente também vai pedir o upload de alguns documentos da prefeitura, então, cópia do RG, data de posse do prefeito, uma cópia da lei municipal que autoriza o convênio, o CRMC, tá? Eles vão estar como obrigatórios no sistema, então vocês não vão conseguir seguir sem isso. Aqui eu só tirei para a gente fazer um pouquinho mais rápido. E preenchidas todas essas informações, deixa eu ver o que está faltando. Necessário preencher a lei. Vocês já conseguem tramitar diretamente para a Coordenadoria de Orçamento e Finanças. Aqui, nessa etapa, como a gente já está falando do plano de trabalho, aí é realmente importante frisar que isso só vai poder ser feito com o perfil do prefeito, da prefeita. Então, para os municípios em que não houve reeleição, esse procedimento aqui vai ser realizado somente em janeiro. Então, desculpa, eu tinha falado errado, a gente encaminha para a diretoria de ensino. Tá? Então, de novo, quando eu estiver tramitando, eu vou assinar. Vou abrir a visualização dos servidores da secretaria, e aqui já vai ser a telinha da diretoria de ensino. Na telinha da diretoria de ensino, realmente não houve mudança. Então, a gente vai ter o campo para o parecer de aprovação ou reprovação, caso seja necessário pedir para a prefeitura corrigir algum documento. Por exemplo, o RG do prefeito não veio legível, então a gente vai devolver pedindo para a prefeitura anexar um outro. Ou o parecer de aprovação, se tiver tudo certo. Como de costume, a gente já deixa um modelinho para tornar esse processo o mais célere possível. Aqui embaixo também, a diretoria vai fazer a indicação do gestor do convênio, então, a gente vai manter o padrão do último convênio e pedir para que seja indicado um supervisor de ensino, que vai acompanhar esse convênio junto aos municípios. E aqui a diretoria de ensino só vai ter um campo para upload, que vai ser exatamente uma declaração do supervisor de ensino, dizendo que ele está de acordo com a proposta. Aqui eu nem vou me estender preenchendo muito essas etapas, porque aí realmente a gente finaliza os passos da diretoria de ensino e da prefeitura. Então, agora sim, encaminha para a Coordenadoria de Orçamento e Finanças. E o sistema mostra, assim, tudo que eu não preenchi para habilitar o botão azul. Eu mostrei aqui só o fluxo do ler e escrever, mas é importante ressaltar que o fluxo do São Paulo Faz Escola é exatamente o mesmo. Então, a gente fez uma padronização desses dois convênios, eles seguem o mesmo passo a passo. A única coisa que muda é ali os quantitativos que a gente vai perguntar para vocês. Então, no São Paulo Faz Escola, a gente pergunta professor por matéria, número de alunos e, obviamente, não tem o material de educação infantil. Mas é o mesmo fluxo. Legal, obrigado, Ana. Eu vou aproveitar, enquanto... Acho que essa parte, tá, só para explicar, né, gente? Então, a gente fez uma navegação aqui do sistema, especialmente para as diretorias, né, que vão ser boa parte desse processo, mas ali também vocês puderam ver, né, onde que os municípios vão indicar as quantidades do material. Vamos lembrar aqui, né, quais são os materiais que a gente está abordando aqui nessa live. Né? Então, primeiro, o Ler e Escrever, o convênio do Ler e Escrever, que engloba o material da educação infantil, o caderno do professor da educação infantil, o caderno do aluno do Ler e Escrever, o caderno do aluno do EMAI e o caderno do professor do EMAI e do Ler e Escrever também. Todos esses materiais, eles vão impressos, tá? Esse é um ponto importante que surgiu aqui nas dúvidas. Eles são materiais impressos, mas eles também têm a versão digital. São Paulo Faz Escola, a gente também tem o caderno do aluno e o caderno do professor. Um ponto muito importante que... Deixa eu até resgatar aqui a pessoa. Foi a professora Isilda Marques perguntou aqui.
Quem não aderiu ao currículo paulista pode fazer adesão? Professora, não pode. O firmamento de convênios, tanto do Ler e Escrever quanto do São Paulo Faz Escola, está vinculado à adesão do município ao currículo paulista. Esses materiais são materiais de apoio ao currículo paulista. Então, eles estão vinculados a essa política específica, né, do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, né? Então, o currículo paulista, relembrando a todos, ele foi aprovado e construído, né, junto com a União dos Dirigentes Municipais, com representação de vários municípios, aprovado pelo Conselho Estadual da Educação, né? E ele hoje já tem mais de 613, eu acho, 614 municípios que aderiram ao currículo, né? Então, essas duas políticas do material de apoio aqui do Estado de São Paulo, elas são vinculadas a essa política do currículo paulista. A Carla Cristina perguntou aqui, no chat do Centro de Mídias, se o material do Aprender Sempre vai ser disponibilizado impresso para os municípios. Carla, nesse momento, esse material não será entregue aos municípios, é somente um material da rede estadual. Por que isso? Porque o Aprender Sempre ele é vinculado à política de reforço e recuperação, que nesse momento é apenas uma política da rede estadual, né? Ela não se aplica aos municípios. Mas uma coisa interessante é que o material do Aprender Sempre ele também será disponibilizado online. Então, se o município quiser, né, ter acesso ali ao material do Aprender Sempre online, ele pode acessar, imprimir do jeito que quiser. Tem umas pessoas aqui perguntando no Facebook da Undime sobre, eu me cadastrei lá para receber o material da Nova Escola no site da Nova Escola e ainda não recebi, né? Quando que eu vou conseguir receber? Esse é um ponto importante. O que a Nova Escola está mandando nesse momento é um release do material, né? Então, são partes do material que mostram, né, o conteúdo, parte do conteúdo, da estrutura, dos objetivos, mas ainda não é o material inteiro, tá? Esse material ele já está finalizado, mas ele está passando por uma fase de revisão final. Assim que ele estiver pronto, a gente vai disponibilizar ele também lá no site do Currículo Paulista, tá? Mas queria lembrar a todo mundo que a gente fez uma live sobre esse material na segunda-feira. Ela está disponível já no nosso repositório do Centro de Mídias, no canal do YouTube. Então, quem tiver alguma dúvida do material pode ir lá ou então se inscrever ali, né, no link da Nova Escola. Teve uma pergunta aqui da Eniet, que ela falou o seguinte: caso a nova gestão municipal não queira editar um dos convênios, é só zerar os quantitativos? Na verdade, não, Eniet. Nesse caso, você não vai fazer o aditamento. Então, se o convênio ele é válido até o final desse ano, né? Se não houve o aditamento, o convênio deixa de ser válido e o município não é mais conveniado. Então, você só não vai entrar no sistema e preencher as informações que estão lá. Então, esse município vai deixar de ser um município conveniado ao material. Mas, nesse ponto, é muito importante, né? E aí um recado especial para a supervisão, para as nossas diretorias de ensino, para que se faça o contato, inclusive, com a nova gestão. Tá? Então, a gestão atual falou que a gestão que vem não quer fazer. Checa com a nova gestão também, é importante a gente fazer essa checagem para que nenhum município que queira receber os materiais fique de fora. Tá? A Andiara está falando aqui, a nossa AD já disponibiliza material online do Aprender Sempre aos municípios parceiros. Isso é muito importante, né? Se o município realmente tiver uma política curricular alinhada, usa o currículo paulista, quer receber esse material, não tem o menor problema, né? Todos os nossos materiais eles são abertos. E onde achar esses materiais, né? Todos eles ficam lá no site do Currículo Paulista, né? Então é só acessar lá no site do Currículo Paulista que vocês podem acessar. Tem uma pergunta aqui, cadê? Deixa eu só buscar quem foi. A Carla Cristina. Será possível pedir uma quantidade de material para reserva técnica? Carla, todas as diretorias, no momento do cálculo do material, elas já vão com uma reserva técnica para o Estado. Tá? Então, toda diretoria recebe o seu quantitativo e já a previsão dessa reserva para o Estado para ficar lá na diretoria. E quando tem algum problema de falta de material, é possível fazer um remanejamento entre diretorias. Tá? Então, esse é um fluxo que a gente já fez esse ano em alguns casos, que teve necessidade. Vamos lá, digamos que no município tal inaugurou um conjunto habitacional e aí aquela cidade recebeu um movimento migratório forte, aumentou as matrículas, acabou o material. A gente pega de uma outra diretoria e remaneja para a diretoria que precise. Aí na tela agora, se puder, pessoal da técnica, colocar o slide,
Tá o ambiente de simulação que a gente tem, né, que é o treinamento.sp.gov.br. Nesse ambiente de simulação, vocês encontram esses passo a passo que a gente está fazendo aqui, né? Tem um ambiente que você consegue mexer no sistema, tirar dúvida, e a gente também tem os manuais atualizados. Tem esse acesso aqui, porque a gente vai disponibilizar logo depois do final dessa live essa apresentação, tanto para as diretorias de ensino, quanto a gente vai mandar para a Márcia também, que aí ela pode compartilhar no grupo lá dos secretários municipais para todo mundo ter acesso. Pode passar o slide, por favor? Esse é um ponto importante, né? Então, os erros de acesso do sistema, eles devem ser informados à Prodesp, tá? Muita gente acaba dos prefeitos, recorrem à diretoria de ensino, não está funcionando o login. A diretoria de ensino, ela não tem acesso à parte técnica, né, dessa plataforma. Quem faz isso é a Prodesp. Então, a gente colocou aí o 0800 da Prodesp, tá? E se você tiver essa necessidade da liberação de acesso para usuários da SEDUC, é lá no nosso portal de atendimento. Tá? Lembrando que a gente também tem o 0800 da SEDUC, né? Elas não vão poder dar as orientações específicas da resolução de problemas de sistema, mas elas também estão totalmente informadas sobre esse processo, vão poder tirar dúvidas. Então, caso algum município tenha dúvidas aí da adesão, não consiga, porventura, falar com a diretoria, liga lá no nosso 0800. Mas a nossa orientação é que sempre você procure a diretoria. A Doralice está falando aqui, onde está esse ambiente de simulação? Vou voltar aqui para a Doralice. Volta um slide aí, por favor, pessoal. Ela não pegou o link. Volta um slide. Isso, não está aparecendo. Aí, Doralice, está aqui, treinamentos.sp sem papel.sp.gov.br. Lá você encontra toda a simulação, que ensina certinho como mexer no sistema. E lembrando também que essa live, com a navegação que a Ana mostrou aqui, vai ser disponibilizada. Pode passar mais um slide depois desse. Isso, vamos lá, volta ali. Bom, então, os alertas que a gente já falou aqui, mas vale ressaltar para o pessoal que chegou depois, etc. Os municípios, eles são responsáveis por informar esses quantitativos, né, de alunos e professores. Então, é muito importante que eles olhem o sistema, vejam a previsão de matrículas para 2021 e informem com base nisso, tá? Eles devem ser responsabilizados pelo material que vai ser entregue. Lembrando que esse material sempre é entregue na Secretaria da Educação. Então, é importante que o endereço das secretarias esteja atualizado, para a gente não ter um problema disso. Caso não seja na secretaria, o município tem um galpão, tem uma escola grande que pode receber, é preciso informar a característica desse prédio. No ano passado, a gente também teve alguns problemas com isso, em que o município, às vezes, até tinha feito a adesão, mas não sinalizou o endereço de entrega, e o convênio não pode ser firmado dessa forma. Então, precisam estar todas as informações que o sistema pede para que a gente possa, né, efetivar o convênio. Nós iremos fazer uma conferência desses quantitativos, mas, de novo, a responsabilidade pelo preenchimento ela é do município. Então, fiquem muito atentos a isso. A confirmação dessa adesão, que é uma parte essencial e obrigatória do processo de firmamento dos convênios, ela é até o dia 22 de dezembro. Então, a adesão está aberta a partir de hoje e ela fica aberta até 22 de dezembro. Lembrando que a gente tinha falado no início, né? As equipes municipais que a gente vai ter transição de prefeitos, é importante conversar com a nova equipe, fazer essa transição, verificar se o município vai querer continuar, né, no convênio ou firmar um novo convênio e já adiantar toda a parte do processo, exceto a assinatura do convênio do prefeito, que a gente poderá fazer no ano que vem. Tá? Outro ponto importante ali, o último parágrafozinho desse slide, a confirmação da entrega, ela só acontece depois da assinatura do prefeito. Então, uma vez que já está lá, tudo preenchido, os quantitativos estão lá, as informações estão lá, o convênio ele finaliza quando o prefeito assina. Então, ponto de atenção aí, ficar atento a esses prazos, né? Ficar atento a todas as etapas do processo e assinar pelo prefeito. Lembrando que é só o prefeito.
não pode ser o secretário municipal, não pode ser um técnico de secretaria, não é o prefeito que não assumiu ainda, esse é um ponto importante, né? Se for para ser assinado esse ano, é só para os prefeitos que se reelegeram, né? Então, esse é um ponto bem importante, ficar atento a quem assina. Qualquer problema de login, de acesso, etc., é lá com a Prodesp, né? Com a Prodesp que gera a senha dos prefeitos para entrar no sistema de demandas, tá? Pode passar o slide, por favor. Bom, vamos retomar aqui as dúvidas, várias dessas, né? A gente já respondeu, mas para o pessoal que chegou um pouco depois, acho que vale passar de novo por todas elas, né? Então, primeiro, posso receber apenas os cadernos da educação infantil para os professores? Sim, você pode. Você vai fazer a adesão ao convênio do Ler e Escrever. Nesse momento da adesão do convênio do Ler e Escrever, você vai sinalizar somente os quantitativos dos professores da educação infantil e vai zerar os outros quantitativos. Segunda pergunta, posso aderir ao São Paulo Faz Escola sem aderir ao Ler, Escrever e EMAI ou vice-versa? Sim, pode também. Mesmo processo da educação infantil. O convênio do São Paulo Faz Escola, ele é diferente do convênio do Ler e Escrever. Então, quem for aderir aos dois, fará 2 convênios. Quem for aderir a somente um, fará 1 convênio. E aí, dentro dos quantitativos, você sinaliza o seu interesse de acordo com cada material. Posso aderir para conhecer os materiais do Estado? Não, você não pode. Esse é um ponto bem importante. Se você quer conhecer os materiais, eles já estão disponíveis no nosso ambiente online, lá no site do Currículo Paulista, exceto da educação infantil, que já a gente vai colocar lá também, tá? Mas é importante também que quem quiser conhecer mais, acesse a live de segunda-feira, se cadastre lá na página da Nova Escola também, que eles estão mandando o release do material, tá? Mas não pode só pedir o material e depois decidir se vai ou não usar, né? Isso aconteceu esse ano, municípios que receberam o material e depois falaram, a gente não quer mais. E aí, a gente tinha um excedente grande de material que a gente teve que remanejar. Esses municípios não podem fazer isso. Isso é, inclusive, passível de punição para o Tribunal de Contas, Corregedoria Municipal, etc., porque se enquadra como desperdício, né, de dinheiro público, porque o livro foi impresso, foi entregue, tudo isso é gasto, né, custo para o Estado, não falo nem custo, é um investimento, na verdade, né, que o Estado está fazendo na educação do município, então é importante ter muita responsabilidade nessa hora. Última pergunta. Quando será a entrega dos materiais? Então, a entrega dos materiais ela é feita sempre semestralmente para o Ler e Escrever, né? Então, a gente entrega o primeiro lote do Ler e Escrever no primeiro semestre, e aí o segundo lote no segundo semestre, e para o São Paulo Faz Escola, ele é bimestralmente. Tá? Tem uma pergunta aqui, a diretoria também tem que fazer os trabalhos agora, em dezembro? Entendo que sim, né, Ana? Explica um pouquinho qual que é o papel de cada um nesse tempo que a gente tem até o final do ano. Eu sempre acho bom a diretoria já ir se adiantando. Então, assim, para não deixar tudo acumular em janeiro, que é sempre um período onde a gente tem várias demandas diversas da secretaria e provavelmente quando a gente vai retomar os nossos contratos, vai retomar os nossos convênios, tudo que a diretoria de ensino já puder fazer para adiantar esse ano, nesses casos das prefeituras onde houve reeleição, é sempre recomendado. Então, ainda mais nesse processo aqui, que ele não envolve um repasse direto de recurso financeiro e que ele está extremamente automatizado, para ele ser um processo muito rápido, muito fluido. Então, tudo que a diretoria de ensino já puder adiantar esse ano, é melhor, porque aí a COF já vai analisando esses convênios, já vai deixando as minutas preparadas, e, porventura, os prefeitos podem até assinar antes, com a vigência começando ali para fevereiro, no início do ano letivo. Legal. Passa um slide, por favor. Bom, vamos retomar aí os prazos, tá? Muito importante. Então, a adesão do programa Ler e Escrever, EMAI e São Paulo Faz Escola, ela acontece agora, em dezembro, de 4 a 16 de dezembro. Então, esse prazo aí é o prazo que a gente tem para os municípios, tá? Então, o município entra lá no sistema, sinalizar, né, os quantitativos. Então, todo esse trabalho aí que a gente falou, de conversar com as prefeituras, de verificar se a prefeitura quer ou não receber o material, se quer firmar um novo convênio, etc., precisa ser feito agora, tá? A partir de hoje. E o envio da confirmação dessas adesões, ela vai até 22 de dezembro, tá? Então, até o finalzinho desse ano. E a gente vai ter até o dia 27 de janeiro para finalizar com a assinatura dos convênios, tá? Tanto os aditamentos quanto firmar os novos convênios. Estou só lendo aqui se tem algumas perguntas.
Tem uma pergunta aqui da Thelma sobre material em braille ou ampliado para baixa visão. Thelma, a gente recebeu bastante isso nas últimas lives do secretário. A gente está pensando um material específico para isso, ele ainda não existe, tá? Então, a gente está tentando chegar num modelo que seja possível para esses estudantes. Não é isso, Ana? Acho que nesse momento ainda não, mas estamos desenhando esse material lá junto com o Demod. Só queria fazer um adendo, gente, que realmente a gente colocou um prazo um pouquinho mais curto, então aí do dia 4 ao dia 16, para vocês fazerem só essa primeira etapa de levantamento de dados, porque a gente precisa dessa informação dos municípios para já dar início ao processo de compra do material. Então, a gente precisava fechar isso em um espaço mais curto de tempo para garantir que a gente consiga fazer a entrega em tempo hábil, tá? Então, é só justificando um pouquinho esse prazo curto que algumas diretorias já vieram comentar comigo. Tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida. Ela está falando o seguinte: as diretorias de ensino deverão liberar todos os convênios assinados em 2020 para aditamento agora, em dezembro? Depende do convênio, né? Se for um caso de um prefeito reeleito e você conseguir já finalizar tudo no mês de dezembro, pode sim seguir com a assinatura do prefeito, tudo certo, com o processo que a gente explicou aqui de forma regular. Para o caso dos prefeitos que não se reelegeram, que a gente vai ter uma mudança de gestão, aí não, aí você tem que esperar o novo prefeito tomar posse para que esse prefeito possa realizar a assinatura. Só um esclarecimento, na verdade, assim, a diretoria de ensino tem que liberar o aditamento para todas as prefeituras que sinalizarem que querem os materiais, independente assim do prefeito estar reeleito ou não. Então, essa primeira parte, que chama encadastramento no sistema, todos podem fazer, tá? E aí a diretoria de ensino libera ali no sistema conforme as tratativas com a prefeitura. Então, libera para todo mundo que quiser os materiais. A Maria Cláudia Maia está aqui no Facebook falando o seguinte: seria muito importante um relatório ao final do ano sobre a utilização dos materiais pelas prefeituras. Perfeito, Maria Clara. E essa função é justamente uma função que a gente prevê aos supervisores, PCNPs que fazem esse acompanhamento junto aos municípios. Se a gente identificar que o município recebe material e não está utilizando o material, é importante que as diretorias também sinalizem isso para a gente. Porque, como você bem colocou aqui, é uma questão de dinheiro público, né? A gente precisa destinar os materiais para quem quer o material, quem faz a utilização desse material, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente já vai finalizando, porque faltam 4 minutos para a gente ter que liberar aqui o estúdio, tá? Eu acho que todas foram contempladas, o que eu estou vendo aqui. Bom, então é isso, né, gente? Fazendo um resumão geral, só peço para voltar no slide que tem as carinhas dos livros, por favor. A gente falou um pouquinho hoje aqui sobre a adesão dos materiais de apoio ao currículo paulista, os materiais que o Estado de São Paulo produz, um deles agora com participação das nossas redes municipais, né, que é o Caderno de Educação Infantil, pode colocar lá os materiais. Então, lembrando, no Convênio do Ler e Escrever, a gente tem 3 materiais, tá? O Ler e Escrever, o EMAI e o Caderno do Professor, tá, da Educação Infantil. Esses materiais, eles estão disponíveis dentro do mesmo convênio. E o município, na hora de sinalizar a adesão, ele vai colocar lá quais materiais que ele deseja receber. Se ele quer só receber educação infantil, se ele quer receber educação infantil, ler e EMAI, a gente, obviamente, recomenda que o município faça a adesão dos 3, porque esses materiais, eles, inclusive, têm relação, né? O pessoal que escreveu o material da educação infantil também estudou o material do ler e escrever EMAI, porque essa questão da progressão ela é muito importante, né? Se o município tiver nos finais ensino médio, até em alguns casos, e quiser fazer adesão ao São Paulo Faz Escola, também pode. Se quiser fazer só aos anos finais e não o ensino médio, porque não tem, também pode, mas são 2 convênios separados, tá? E o que a gente falou aqui é que esse processo começa agora, já com as prefeituras que estão, né, mesmo havendo troca de gestão. Então, se a prefeitura está lá e vai trocar a gestão, já começa a fazer o processo, adianta o processo até o máximo que conseguir, faltando somente a assinatura do prefeito, que será feita quando o novo prefeito tomar posse. O sistema fica aberto de 4 a 16 para a adesão dos municípios. Até o dia 22, a gente precisa finalizar essa parte da adesão e a assinatura dos prefeitos até o dia 27 de janeiro. Esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo, gente. A gente acredita muito nesses materiais do Estado e a gente quer que vocês consigam aproveitar eles. Beleza, a Andiara está falando aqui, nós fazemos essa avaliação do uso de material da concepção junto aos municípios. É fundamental a SEDUC poder padronizar isso. Concordo, Andiara, e é justamente isso que eu falei, né? Essa é a função
né, da Supervisão, que trabalha com os municípios, os PCNPs. Então, é muito importante que todos façam, né? A gente vem acompanhando isso com todas as diretorias de ensino e é importante que esse trabalho seja realizado aí em todo o estado, tá bom? A Luciana está falando assim, boa tarde, qual o custo para o município que não aderiu ao currículo paulista? O custo é zero, porque ele não poderá pagar por esse material ao Estado, ele vai ter que acessar o material lá no site do Currículo Paulista e fazer a sua própria impressão. Não tem nenhum problema se ele quiser fazer isso, ele só não receberá o material aqui apoiado pelo Estado, tá bom? Gente, então vamos finalizando aqui a nossa live. Queria agradecer a todos os secretários municipais, todos os nossos supervisores, PCNPs, eu vi que tinha o pessoal do CAF aqui, das diretorias, dirigentes que participaram também. Obrigado pelo tempo de vocês, é uma coisa super importante que a gente está tratando aqui. Essa live ficará gravada, a gente saindo daqui já manda os slides para os dirigentes e também para a Undime, né, lá na pessoa da Márcia, que ela vai poder encaminhar isso aí para todo mundo e todo mundo vai poder acessar os tutoriais e todas as informações que a gente passou aqui. Agradeço aí a Ana, que participou aqui com a gente, que fez toda a navegação do sistema. E é isso. Obrigado, pessoal. Um bom almoço aí para quem não almoçou ainda. Um bom trabalho e um bom finalzinho de dia.